Swasti prajabhya paripalayantam vyayena margena mahimahisha gobrahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om Swasti prajabhya paripalayantam vyayena margena mahimahisha gobrahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres possam encontrar a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a busca da felicidade, no contexto da filosofia Vedanta. Então, primeiramente, nós podemos falar a respeito da busca da felicidade em si, que é basicamente isso que caracteriza a vida humana. A vida humana, se nós formos resumir tudo que as pessoas estão fazendo, na forma de empreendimento, inspiração, tudo o que a pessoa faz, desde que ela nasce, do nascimento até a morte, é motivado por essa busca pela felicidade. Então, todos os seres estão correndo atrás da felicidade. Isso é uma constatação. E as pessoas correm atrás da felicidade, muitas vezes sem saber o que é a felicidade. Porque a felicidade é uma coisa que não pode ser definida em termos concretos. O que é a felicidade? Toda vez que nós tentamos definir o que é a felicidade, nós sentimos que nós entendemos mais a felicidade sem definir do que definir. Ou seja, você tem certas coisas, né, no nível filosófico, que felicidade é um assunto filosófico, né, analisado por vários filósofos. Toda vez que você quer definir alguma coisa a nível filosófico, uma coisa profunda, muitas vezes você não consegue. Por exemplo, amor, felicidade, libertação. Essas coisas é praticamente impossível de você definir o que é. Mas apesar disso, nós sabemos que a felicidade é o que caracteriza a vida humana, é o que nos impulsiona. O que nós fazemos, nosso trabalho, tudo que nós fazemos, estamos em busca de uma felicidade. Felicidade e amor estão conectados, né? A busca pelo amor, a busca pela felicidade é a busca por Ananda, aquela bem-aventurança, que nós sabemos que existe porque nós sentimos em diversos momentos da vida. Mas, muitas vezes, nós não sabemos como buscar essa felicidade. Então, embora não tenha embora existam milhares de definições sobre o que é a felicidade, nós não podemos definir de forma concreta o que é a felicidade. Basta você tentar sozinho definir o que é ser feliz e perguntar para as pessoas. Cada um vai dar uma definição diferente. É obter isso, é fazer isso, ou é me formar nisso. Felicidade é quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Então, não existe uma definição exata para a felicidade. Essa falta de definição criou várias escolas filosóficas. Uma delas, chamada hedonismo. Não sei se vocês já ouviram falar do hedonismo. É uma escola filosófica criada na Grécia, em que, nessa filosofia, o objetivo máximo da vida humana é a busca pelos prazeres. Então, você vai atingir a meta suprema na vida humana quando você conseguir obter o máximo de prazeres. E essa felicidade humana é sensorial, é biológica. Então, os prazeres estariam no nível sensorial, estariam no nível biológico. E nessa filosofia, eles comparam o corpo humano com uma harpa. Então, uma harpa, você pode tocar diferentes melodias, e quanto mais afinada ela tiver, mais bonita vai ser a melodia. Então, o corpo humano é assim.
Se você souber sintonizar o corpo humano de diferentes maneiras, você vai obter prazeres, né, sensoriais cada vez mais refinados. Então essa filosofia é a busca do cada vez mais felicidade através do prazer. Isso é o hedonismo. É uma filosofia, uma escola filosófica. E o que a Vedanta fala sobre isso, sobre o hedonismo? A Vedanta fala que os próprios fatos da vida, né, da nossa vida cotidiana, da nossa vida aqui na Terra, mostra que os hedonistas, uma hora ou outra, eles estão fadados a entrar numa desilusão. Eles vão, uma hora ou outra, entrar numa desilusão. Porque vai haver um choque do que eles estão buscando com a realidade, confrontando a realidade. É um choque de realidade. Quando começar a surgir, por exemplo, dor, doença, decaimento, frustração, várias coisas ligadas ao corpo humano. Então aquela harpa, né, que deveria estar bem afinada para trazer vários prazeres, ela começa a ficar desafinada, ela começa a ficar fraca e ela começa a perder o propósito. É como um instrumento musical que já não consegue tocar mais nada. É a mesma coisa. Então os hedonistas, uma hora ou outra, eles estão fadados a entrar numa desilusão. Então essa caça, a caça ao prazer, né? Infelizmente a sociedade de hoje, embora não siga abertamente o hedonismo em si, né? Nós vemos que existe uma grande parcela da sociedade que é hedonista, que considera o prazer como sendo o objetivo supremo da vida humana. Existe um ditado que diz: procurar obter a felicidade pela sucessão de prazeres é tão tolo quanto tentar manter a luz a noite toda, manter a luz a noite toda acendendo fósforos. Então, se você quer deixar algum ambiente aceso a noite toda e você fica a noite toda acendendo fósforo, imagine o cansaço que isso vai trazer. Imagine a energia que isso vai despender. É a mesma coisa você querer alcançar a felicidade apenas pelos desfrutes dos prazeres. Sri Ramakrishna falava que os objetos, os desejos nunca podem acabar, eles não acabam. É como você jogar óleo no fogo. Quanto mais óleo você joga no fogo, o fogo fica cada vez maior. Então você quer apagar um fogo jogando óleo, na verdade o fogo fica maior. Então acabar com os desejos através dos desfrutes dos desejos vai apenas intensificar, né? Então essa é o que a Vedanta fala. Mas isso não é uma coisa que se aprende da noite para o dia. Às vezes é uma lição da natureza. Swami Vivekananda dizia que esse mundo é um grande ginásio. Então a natureza, ela está aqui para nos ensinar várias coisas. Nós nascemos e estamos em contato com a natureza. A natureza que eu digo é o mundo fenomenal como um todo, né? O mundo fenomenal, entramos em contato com o mundo fenomenal para aprender alguma coisa. E a natureza, Swami Vivekananda falava, é uma grande mestra. Ela vem para nos ensinar. Então nós temos que aprender alguma coisa com a natureza. Ela está guiando a alma vida após vida. Então vida após vida nós seguimos nesse mundo até que a gente aprende grandes lições. E vai evoluindo cada vez mais a alma. Então a natureza é uma grande mestra, uma grande guru, vamos dizer assim. Então o ser humano ele está naturalmente buscando a felicidade no prazer externo. Isso é uma coisa natural. Ele quer a felicidade num prazer externo. Ele quer acabar com a felicidade, com o sofrimento dele, através do externo. Então ele quer resolver todos os sofrimentos dele através do mundo externo, através de medidas em que ele acha que ele vai resolver os sofrimentos dele, que ele vai ser feliz, que ele vai alcançar a felicidade. Mas o Swami Vivekananda falava que uma das lições fundamentais que a natureza nos ensina, depois de várias vidas, depois de várias experiências, é que todos os prazeres e toda a felicidade que nós obtemos, seja de qual fonte externa a gente acha que a gente obtenha, é essencialmente mental. Então a felicidade que a gente obtém, que a gente acha que vem de fora, ela é na verdade mental. Ela tem raízes psicológicas profundas. Então, a felicidade que a gente acha que a gente obtém através dos objetos, na verdade, ela é mental, ela não vem de fora, ela está dentro de nós. Então, essa é uma das grandes verdades que a natureza nos ensina. E quem desfruta, em realidade, não é o corpo físico, é o ego e a mente.
Então essa é uma das verdades também, que não é o corpo físico que está desfrutando, mas é o ego, é a mente. Isso é uma das verdades que a natureza nos ensina. Então, sabendo disso, a intensidade da felicidade e a qualidade da felicidade que a gente tem, ela depende mais da purificação da nossa mente, do refinamento da nossa mente. Quanto mais refinado for a mente, quanto mais purificado for a mente e for o ego, também melhor, mais elevado será o nível da nossa felicidade. Então essa é uma das verdades. E que a felicidade, em realidade, não depende das posses. As posses não é a posse que causa a felicidade, não são as sensações externas que causam a felicidade. Eles não tornam a pessoa realmente feliz. Ou seja, as posses nunca tornam a pessoa realmente feliz. Isso a gente pode ver, a gente vê diariamente. Atores famosos de Hollywood que, de repente, tiraram a própria vida. Assim, inúmeros casos que mostram pra gente que as posses não tornam uma pessoa realmente feliz. Não é isso que torna uma pessoa realmente feliz. Mas é o contentamento. O contentamento e a ausência de preocupação. Isso é duas coisas que tornam uma pessoa realmente feliz, espiritualmente falando. O contentamento e a ausência de preocupações. Tem um conto persa que eu vou contar a respeito de um rei. É bem pequeno. Existia um rei, que ele era muito poderoso, era muito rico, mas apesar disso ele era muito infeliz. Era uma pessoa extremamente infeliz. E ele começou a buscar os videntes, do reinado dele, para que ele queria saber como ele poderia ser feliz. Depois dos videntes se consultarem entre si, um deles chegou com a ideia de que o rei só seria feliz se ele vestisse uma camisa de uma pessoa que fosse realmente feliz, que fosse verdadeiramente feliz. Aí começou a caçada, começou todo mundo buscar uma pessoa que fosse realmente feliz. E eles foram por vários lugares, até que eles acharam, num pequeno povoado, um camponês bem simples, que eles viram que era uma pessoa que era realmente feliz. Mas, quando eles foram pegar a camiseta, eles viram que o camponês ele era mendigo, ele não usava camiseta, ele ficava todo o tempo sem camisa. Então o rei não conseguiu a camisa. A história acaba aí. Então a gente não sabe como é que o rei alcançou a felicidade, porque a história não continua. Mas essa história mostra pra gente que essa pessoa, mesmo desprovido de riqueza, de desfrute, mesmo sem camisa, ela era perfeitamente feliz. Ele transbordava de felicidade. E a felicidade dele não dependia de nada externo. Era uma felicidade interna, felicidade do contentamento. Sri Ramakrishna, por exemplo, ele estava todo o tempo ali no quarto dele em Dakshineshwar, e ele estava perfeitamente feliz. Ele estava perfeitamente em bem-aventurança. E não dependia de nada, não dependia de ninguém também. Se as pessoas vinham ou não vinham, ele não dependia disso. A felicidade dele era constante. E a felicidade, de onde vinha essa felicidade? É uma felicidade que não dependia de nada externo. É uma coisa para a gente analisar, para a gente pensar. De onde que vem essa felicidade dos grandes seres? De onde que vem esse contentamento? Então a partir daí nós sabemos então que a felicidade não depende de algo externo. É mais um fruto de um contentamento e ausência de preocupações. Então o verdadeiro tesouro é o contentamento. Tem uma escritura budista, que é a principal escritura budista, é o Dhammapada, que tem um verso que fala: o contentamento é a maior das riquezas. Esse é um verso do Dhammapada. Um outro verso está nos Yoga Sutras de Patanjali. Fala: do contentamento vem a felicidade superlativa. Então nós vemos aí que várias escrituras abordam a questão do contentamento. Então o homem moderno, da sociedade moderna nossa de hoje, ele, apesar de ter saúde, de ter bens, de ter riqueza, ele está em muita necessidade disso, porque ele é infeliz. O homem moderno, ele é uma pessoa infeliz, de forma geral, vamos dizer assim. Ele tem necessidade dessa virtude, o contentamento. O que é o contentamento?
segue um outro questionamento. O que seria o contentamento? Vou aumentar um pouquinho. Tá. O que seria o contentamento? Contentamento não significa você se contentar apenas com bens materiais, dizendo que isso aqui eu não preciso mais ter mais bens, vamos dizer assim. Não é apenas no nível físico. Contentamento é no estado de espírito. É algo muito mais amplo do que relativo apenas ao material. É um estado interno. Então, a nossa felicidade, a felicidade humana de forma geral, ela depende de coisas externas, em certo grau. A gente não pode dizer que a felicidade do mundo material não dá felicidade, ou seja, que o mundo material não dá felicidade. Claro que dá. Ou seja, se a pessoa vai num restaurante com amigos e tem um certo nível de felicidade nas coisas da vida. Tem felicidade em certo grau. Mas, em grau muito maior, é no âmbito interno, né, que é um âmbito interno que causa, que a nossa felicidade depende mais do nosso âmbito interno. Ou seja, as nossas reações habituais às coisas externas. A nossa felicidade depende muito mais das nossas reações às coisas externas, né, do que das coisas externas em si. Como nós reagimos às coisas externas? Então, é mais uma coisa interna. Não depende tanto de coisas externas. Porque os fatores externos da nossa vida, alguns deles nós temos controle. Nós podemos controlar algumas coisas da nossa vida. Mas uma grande maioria, uma grande parte, nós não temos controle nenhum sobre os fatores externos. Porque a vida é como um grande fluxo, né? E nesse fluxo tem grandes influências. Influência do passado, influência do karma, influência do ambiente. Várias influências ali que todas elas, agindo em conjunto, né, vão determinar as coisas externas que vão aparecer para a gente durante a vida. Então, sobre essas coisas, nós não temos muito controle. A gente não sabe o que vai acontecer nem daqui 5 minutos, nem daqui 1 minuto. A gente não tem controle sobre nada. É uma ilusão achar que eu vou conduzir a minha vida de determinada maneira, daqui 15 anos vai ser assim, 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 assim. Isso é uma ilusão porque a gente não tem controle de nada. A vida vai mudando o curso de acordo com diversos tipos de influência. Nós temos controle apenas por alguns fatores externos, não todos. A maioria deles nós não temos controle. Então nós temos que agir mais no nosso âmbito interno. Nós agirmos no nosso âmbito interno, independente do que seja o fator externo, nós vamos criar uma espécie de um escudo, né, que não vai permitir que a nossa felicidade se abale. Então nós temos que agir no âmbito interno. No âmbito externo nós não temos tanto controle. Agora, o que é esse âmbito interno, né? O que seria agir no âmbito interno? Quando nós começamos a fazer um estudo, né, da nossa parte interna, isso que a Vedanta recomenda, fazer um estudo interno, uma autoanálise das nossas reações internas às coisas do mundo. Ou seja, como é que a gente reage às coisas à medida que elas nos apresentam? Será que eu reajo com raiva? Será que eu reajo com medo? Então, um estudo dessas nossas reações às coisas externas vai levar a gente a um conhecimento, né, de que a maior parte da nossa infelicidade é causada por alguns defeitos internos, que a gente conhece bem o que são. Por exemplo, inveja, competição, preocupação, que mais? Ódio, né, medo. Essas coisas, esses defeitos internos, são os principais causadores da nossa infelicidade, da nossa tristeza. Então, o que seria agir no âmbito interno? Seria você agir diretamente nessas coisas internas que estão impedindo a sua felicidade, estão causando infelicidade. Essas coisas, né, que eu mencionei agora, né, inveja, etc., elas não apenas nos causam infelicidade, mas elas também diminuem a nossa eficiência prática. A gente se torna cada vez menos eficiente, se torna cada vez menos prático quando a gente se entrega a esses sentimentos. Então é muito importante para o aspirante espiritual, né, que faz uma autoanálise sincera, tentar agir diretamente nessas
coisas, né, que impedem a gente de progredir cada vez mais em direção à felicidade. E diminuir a nossa eficiência. Essas coisas, por exemplo, como competição, ódio, etc., elas não apenas agem internamente, mas elas mudam também o ambiente externo. Um ambiente competitivo, ele muda de acordo com as pessoas que estão ali. Um ambiente em que as pessoas estão em sintonia de ódio, por exemplo, ele muda também, fica um ambiente ruim. Então, não apenas essas coisas, elas nos prejudicam a nossa busca pela felicidade, mas como elas também mudam o meio externo. Então, nós vemos, por exemplo, que às vezes um país inteiro entra num conflito ou entra numa situação desesperadora justamente por aquele clima que se criou, né? Um clima coletivo, né, de ódio, de desesperança, de competição, às vezes. Então, isso afeta toda uma sociedade e afeta o mundo todo. Então, por isso que Gandhi falava muito, né, que seja você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. Essa é uma frase famosa de Gandhi. Nós temos que ser nós mesmos a mudança que a gente quer ver no mundo. A gente quer um mundo mais pacífico, a gente também tem que se tornar mais pacífico. E onde que começa, né, se tornar mais pacífico? Agir diretamente nesses nossos defeitos internos. A Santa Mãe falava, não veja faltas, se você quer paz mental, não veja faltas nos outros, veja as suas próprias faltas. É exatamente isso que ela se refere. Nós temos que praticar a autoanálise e encontrar o que é que está nos impedindo de evoluir. Você pode pensar que você está buscando a felicidade, mas na verdade a felicidade já está dentro de nós. Existem esses obstáculos que estão nos impedindo de alcançar essa felicidade. Uma outra desvantagem dessas coisas que eu mencionei agora, negativas, né, é que essas coisas, elas nos causam desordens físicas, desordens nervosas, doenças de vários tipos. Então, basta a gente fazer esse estudo interno para a gente se convencer de que nós temos que mudar as nossas atitudes, né? Nos convencer dos efeitos maléficos de tudo isso e mudar as atitudes. De que maneira? Tentando cultivar amor, tentando cultivar afetividade por todos os seres, por todas as pessoas, independente de quem seja ela. Nos Yoga Sutras de Patanjali, o Patanjali fala que tem um verso que fala qual é a maneira de você combater os sentimentos contrários à yoga. Os sentimentos contrários à yoga são uns desses daqui que eu mencionei. A forma de combater esses sentimentos contrários é criando sentimentos exatamente opostos. Então, por exemplo, o sentimento de ciúme e inveja, crie exatamente o oposto, né, desse sentimento. Sentimento de ódio, tente criar o sentimento do amor. Então, é assim que Patanjali falava que você combate esses sentimentos negativos, tentando criar dentro de você mesmo um sentimento contrário. Jesus falava, né, amai até mesmo o seu inimigo. Né? Amai até mesmo o seu inimigo. Ou seja, a tendência da nossa mente a um inimigo, vamos dizer assim, a alguma coisa externa que está perturbando você, a tendência é você criar sentimentos iguais. Mas Jesus fala, ame até o seu inimigo. Ou seja, você tem que criar um sentimento totalmente oposto. Então você tem que combater o ódio com o amor. É isso que Jesus ensina. Tem um grande filósofo, Bertrand Russell, que ele não foi apenas filósofo, ele foi matemático também. Ele é conhecido no meio da matemática e da filosofia. E ele escreveu um livro chamado A Conquista da Felicidade, The Conquest of Happiness. Então, nesse livro ele fala diversas atitudes, diversas ferramentas que nós podemos utilizar para a gente ser uma pessoa mais feliz. Ele não fala um nível espiritual elevado, ele fala coisas práticas que nós podemos cultivar para sermos pessoas mais felizes. E nós temos que começar de onde nós estamos. Nós não podemos ficar começando a falar de samadhi, de meditação profunda, antes de agir nas raízes, aquilo que está nos impedindo de dar o primeiro passo. Nós temos que agir nas raízes. Então essas coisas realmente nos impedem de dar os primeiros passos.
E Bertrand Russell, ele fala nesse livro A Conquista da Felicidade, ele dedica 2 capítulos, falando só sobre a inveja e outro falando só sobre a competição. Então, um trecho desse livro, né, que ele fala sobre a competição, ele fala que isso é um impedimento ao caminho da realização da felicidade. Competição é um impedimento no caminho da realização da felicidade. Aquele que deseja aumentar a felicidade humana precisa aumentar a admiração e diminuir a inveja. Aumentar a admiração e diminuir a inveja. Então, a tendência, quando as pessoas veem pessoas felizes, é a inveja. Isso é uma tendência natural da mente humana não desenvolvida, a inveja. Mas ele fala aqui, nós precisamos aumentar a admiração. Você admirar os talentos de uma pessoa, admirar a felicidade de uma pessoa, sem sentir inveja. E ele fala, o hábito de pensar em termos de comparação é algo fatal. Pensar em termos de comparação está ligado à competição. É você ficar sempre se comparando com outras pessoas. Às vezes isso acontece de forma involuntária e inconsciente. Você vê uma pessoa e você se compara com ela, sem perceber que isso aconteceu na sua mente. Então ele fala aqui que isso é um hábito fatal. O hábito de pensar em termos de comparação é algo fatal. Nós estamos sempre pensando em termos de comparação, nos comparando a alguém. Um outro filósofo, ele falava, Maurice Maeterlinck, não sei como é que pronuncia, eu acho que é francês. Maurice Maeterlinck, ele fala, eu não vou tão longe a ponto de dizer que o ser humano não consegue ser feliz nas coisas exteriores. As circunstâncias externas podem contar muito, mas enganam ao mostrar que os menos favorecidos podem encontrar a felicidade interna ao serem gentis, justos e generosos. O homem deve aprender a olhar seus companheiros sem inveja, malícia ou lamento inútil, coisas que mais vão contra a felicidade. Então, o que ele fala aqui é que nós podemos sim encontrar a felicidade nas coisas externas, ele não está negando isso. Mas se engana as pessoas que acham que os menos favorecidos não podem ser felizes, porque através de serem gentis, justos e generosos, a pessoa pode encontrar uma felicidade interna. É isso que ele menciona aqui, a felicidade interna. Um outro fator que age diretamente na nossa busca da felicidade, né, de forma positiva ou negativa, é a questão do ego. Um ego cada vez maior, eu diria o ego imaturo. Né? O ego imaturo, ele vai contra a nossa verdadeira felicidade. Sri Ramakrishna mesmo falava que é necessário você ter ego para viver na sociedade. Nós temos que ter um ego, senão nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos nem nos impor na sociedade sem um ego. Mas devemos ter um ego maduro. Não é um ego que vamos dizer assim, um ego doente, um ego que cresce cada vez mais achando que ele é o centro do mundo. Esse que é o ego ruim. O ego que se coloca como um grande sol e ao redor dele giram diversos planetas. Isso é um ego ruim. Se você achar que você é o centro do mundo e que todo mundo gira ao seu redor. Swami Vivekananda sempre falava, né, que nós temos que ter expansão de consciência, expansão dos nossos interesses, expansão dos nossos sentimentos. Mas isso que isso é a chave da verdadeira felicidade. Mas isso não quer dizer expansão do ego, a expansão do ego imaturo. A expansão do ego imaturo, ele age de forma contrária. Ele contrai a nossa consciência, ele contrai os nossos interesses. Né? E o que acontece quando contrai a nossa consciência? Acontece uma dissociação da realidade. Então nós começamos a ver uma realidade distorcida, uma realidade criada pelo nosso ego. Nós vemos uma realidade que não é verdadeira, é uma realidade, um mundo à parte criado pelo nosso ego. Isso que acontece quando nós
desenvolvemos um ego imaturo. Ocorre uma dissociação da realidade. E o que isso cria, essa dissociação da realidade? Isso, psicologicamente, é explicado. Os psicólogos explicam isso. Que começa a aparecer uma série de sintomas não saudáveis na nossa mente. Então, o ego imaturo, ele cria diversos sintomas não saudáveis na mente. E, logicamente, isso gera uma profunda infelicidade. Então, assim, desenvolver o ego significa você ir na direção contrária da busca da felicidade. É por isso que todas as religiões, toda a vida espiritual em si, tem como um preceito principal a diminuição do ego, né? A diminuição do ego imaturo. É você diminuir o ego imaturo. Outra frase do filósofo Bertrand Russell, né? Que ele fala do perigo de um ego grande demais. Ele fala: mas acima das considerações sobre o eu centrado, ou seja, o ego centrado, está o fato de que o ego de alguém não é uma parte muito grande do mundo. O homem que consegue centrar seus pensamentos e esperanças sobre algo que transcenda o eu, poderá encontrar uma certa paz em problemas comuns da vida, o que é impossível ao egoísta puro. Então, essa é uma análise filosófica a respeito do ego. Ele fala que nós temos que a pessoa que consegue centrar os seus pensamentos, centrar as suas esperanças sobre algo que transcenda o eu, sobre algo que transcenda o ego, ele poderá encontrar uma certa paz em problemas comuns da vida, o que é impossível ao egoísta puro. Então, nós temos que centrar as nossas esperanças, centrar nossos pensamentos em algo que transcenda o eu. E ele continua: um ego poderoso demais é uma prisão da qual uma pessoa poderá escapar se estiver disposta a apreciar o mundo como um todo. A capacidade de ter afeição genuína é uma das marcas da pessoa que escapou da prisão do eu. Então, a capacidade de ter afeição genuína é uma das marcas, um dos sinais de que o ego diminuiu. Isso é muito similar ao que eu ouvi na Índia de um Swami falar. Um Swami que é muito respeitado lá na Ordem Ramakrishna. Hoje ele é vice-presidente. Em uma das aulas, ele falou para os noviços, ele falou: como é que vocês vão saber que na sua vida espiritual vocês estão ficando cada vez menos egoístas, cada vez com menos ego? Ele falou: um dos sinais é que vocês vão começar a sentir compaixão espontânea, vão começar a sentir pelas outras pessoas. Isso é um dos sinais que o seu ego começou a diminuir. Eu achei interessante o que ele falou, eu nunca esqueci isso. É um dos sinais de que o seu ego começou a diminuir e que você começa a sentir pelas pessoas, de forma sincera, não de forma forçada. Sinceramente você sente isso. Nos grandes seres como Buda, como Ramakrishna, como Jesus, esse sentimento ele abarcava, era um sentimento cósmico, né? Eles sentiam por toda a humanidade como um todo. Tanto é que Jesus deu a vida na cruz, mesmo sendo inocente. Então é um sentimento espontâneo de compaixão pela humanidade. É isso que movimenta toda a vida de um grande ser. É uma compaixão espontânea. A compaixão de um Buda, por exemplo. Agora, com relação à filosofia Vedanta, né, e as religiões de forma geral, todas as religiões e a filosofia Vedanta falam que elas prometem àqueles que estão seguindo, né, uma maneira de você eliminar os sofrimentos. Eliminar os sofrimentos e alcançar a felicidade. Quando a pessoa entra na porta de uma igreja, essa ideia vem na cabeça dela, né, que eu estou aqui para tentar alcançar a felicidade e eliminar os sofrimentos. E por isso que as pessoas buscam a religião, é por isso que as pessoas buscam Deus, para eliminar os sofrimentos e alcançar a felicidade. Isso é um fato. Do ponto de vista da filosofia Vedanta, quando a gente começa a estudar felicidade a partir do ponto de vista da Vedanta, surgem diversos fatos, né, que fazem parte dos próprios princípios fundamentais da Vedanta. Fatos espirituais e fatos psicológicos também. Então, a primeira coisa que a Vedanta fala, né, que a Vedanta declara nas escrituras, nos Upanishads, por exemplo,
é que a verdadeira natureza do ser humano, a verdadeira natureza do homem, do ser humano, é a bem-aventurança. Então, o que Swami Vivekananda dizia, né? O ser humano é potencialmente divino. Então, a nossa verdadeira natureza é a bem-aventurança. Isso é um dos princípios básicos da Vedanta. Outro princípio básico é que Brahman, que é o ser supremo, que é a fonte de toda a bem-aventurança, habita em todos os seres como o Atman. Então, Brahman habita em todos os seres como o Atman. E Brahman é da natureza da bem-aventurança imortal. Então, há alguns princípios da Vedanta. Ou seja, Brahman, que é da natureza da bem-aventurança imortal, da felicidade imortal, ele habita todos os seres como o Atman, né, como o ser eterno, o Atman. E a bem-aventurança de Brahman, ela está também em todo o universo, em toda a existência, na forma de inteligência, na forma de existência. Então, essa é uma das verdades da Vedanta também. Que a bem-aventurança de Brahma não habita apenas o ser como o Atman, mas habita também todo o universo. Em conclusão, Brahman é tudo, ou seja, Brahman é a unidade. Ou seja, a verdade da Vedanta, final, é que Brahman é tudo. Brahman é tudo que existe. E a natureza de Brahman é Ananda. Sem Brahman, sem a verdade suprema, nada pode viver e nada pode respirar nem mesmo em um momento. Sem a verdade de Brahman, nada pode existir. Tudo existe por causa de Brahman. Sem Brahman, nada pode existir. Essa é uma das verdades da Vedanta. Se é assim, por que não sentimos isso? Por que nós não sentimos essa bem-aventurança? Uma vez que Brahman está em nós como bem-aventurança. As escrituras mencionam que existe uma ignorância universal, vamos dizer assim, chamada Maya. Essa ignorância universal, ela cria concepções equivocadas por causa das impurezas da mente. Então, por isso que a gente não percebe essas verdades da Vedanta, que eu mencionei agora há pouco, que Brahman é a suprema bem-aventurança e que essa suprema bem-aventurança está em nós. Nós não percebemos essa bem-aventurança porque alguma coisa está bloqueando isso, é a ignorância. A ignorância, as concepções equivocadas e as impurezas da mente. Por isso, sábios como Sri Shankaracharya, um grande filósofo, dizia que nós temos que passar por um processo de retirar concepções equivocadas. Esse é o caminho da Jnana Yoga, retirar concepções equivocadas. Cada vez deixar de lado o que é irreal e buscar o que é real. Em conclusão, a Vedanta fala que a felicidade interna, ela é infinita. Ela não é limitada, ela é infinita. Então, essas são as verdades da Vedanta. E esse é o objetivo da vida humana. Então, o objetivo da vida humana é alcançar essa felicidade infinita de Brahman, que está dentro de nós. São verdades da Vedanta. Agora, o que a Vedanta afirma também? Que essa felicidade que está dentro de nós, ela não pode ser alcançada através das indulgências sensoriais, através das buscas sensoriais. Essa felicidade infinita que está dentro de nós, ela tem que ser buscada por outros meios, que não é uma busca sensorial. Como é que a Vedanta aconselha a buscar essa felicidade? Primeira coisa que a Vedanta fala é que nós devemos nos retirar dos objetos sensoriais. É uma das instruções da Vedanta. Nós temos que nos retirar dos desfrutos dos objetos sensoriais, através da prática do discernimento e do desapego. Essa é uma prática da Vedanta. E, fazendo isso, nós temos que controlar a mente e nos concentrar no Atman. Então, esse é o método da Vedanta. Retirar-se dos objetos sensoriais, controlar a mente no Atman e tentar realizar o Atman. Então, a partir daí, nós vemos que é um processo nada fácil, né? Você retirar a mente dos objetos sensoriais e concentrar a mente no Atman. Não é nada fácil.
Isso é um método da Vedanta, é um método muito difícil, que é um método do desapego, que você tem que se desapegar desde o início. É um método difícil. Por isso, Sri Ramakrishna falava, né, que o método mais fácil que vai levar ao mesmo lugar é o método da devoção, o método de Bhakti. Então, dessa maneira que a Vedanta fala que nós temos que nos desapegar dos objetos e focar nossa mente no Atman. É um processo difícil. Mas, através da devoção, através de Bhakti, direcionando os nossos sentimentos, né, para Deus, através de um sentimento de devoção, nós podemos fixar nossa mente do Atman também, do mesmo jeito que um praticante de Vedanta, retirando a mente dos objetos. O caminho da Jnana Yoga, o caminho da Raja Yoga, praticados de forma independente, são muito difíceis, porque exigem um desapego muito grande desde o início. Mas Sri Ramakrishna dizia que a forma mais natural é o caminho de Bhakti, direcionar os sentimentos para Deus. Mesmo que a pessoa não consiga praticar o desapego, por estar envolvido em várias coisas, por já ter um envolvimento em várias coisas, toda pessoa consegue praticar Bhakti, toda pessoa consegue praticar a devoção, né? Direcionar os sentimentos para Deus. E isso, com o tempo, vai levar a um desapego natural. Então, o mesmo desapego que a gente está buscando pela filosofia Vedanta, que é um caminho duro, pode ser alcançado de forma mais natural por Bhakti. O mesmo desapego. É como uma criança, por exemplo, que ela começa a crescer e ela se desapega das bonecas, ela se desapega dos carrinhos, por exemplo. Porque ela não sente mais prazer naquilo, ela não quer mais aquilo, porque ela viu que tem coisas mais, que ela pode encontrar mais felicidade em coisas melhores do que num carrinho, numa boneca. Então, a pessoa que começa a buscar Bhakti, que começa a buscar Deus pelo caminho da devoção, ela começa a sentir, pela devoção, a presença de Deus. E esse sentimento faz com que ela abandone, naturalmente, as outras coisas, os objetos sensoriais. Sri Ramakrishna falava que até mesmo uma gota da verdadeira Bhakti, da verdadeira devoção, faz com que todos os nossos apegos caiam por terra. Tudo aquilo que a gente era apegado cai por terra quando você prova realmente o que é a verdadeira Bhakti. Então, Ramakrishna, repetidamente, ele nos aconselhava a praticar Bhakti. Ele falava que esse é o caminho natural. Ele falava, chore pela Mãe Divina, ou seja, reze, tenha anseio pela Mãe Divina. Chore pela Mãe Divina. E a Mãe Divina vai se revelar a você. Então o caminho dele era esse, a intensa oração, o intenso anseio a Deus. Isso é o caminho de Bhakti. É o caminho de você alcançar Deus pelo anseio. É você tentar estabelecer um certo tipo de relacionamento com Deus. No caso de Sri Ramakrishna, é o relacionamento da mãe. Ele considerava Deus como a mãe dele. Ele começou assim as práticas dele, né? No templo de Kali. Considerando como um sacerdote, ele começou a adorar a deusa Kali. E aquele relacionamento foi aprofundando cada vez mais até que ele teve a visão de Kali. E da mesma maneira nós podemos também evoluir no caminho de Bhakti. Outra coisa que a Vedanta fala, né? O caminho da Vedanta puro fala, é que aquele que busca a verdadeira felicidade deve sempre discernir entre aquilo que é permanente e aquilo que é impermanente. E sempre buscar aquilo que é permanente. Então, daí vem, né, que é necessário para isso você ter um intelecto aguçado. É necessário você ter um discernimento aguçado para perceber aquilo que é permanente e o que é impermanente. É muito difícil, é muito fácil a gente ser enganado, né, considerando permanente aquilo que é impermanente e considerando impermanente aquilo que é permanente. Então nós temos que desenvolver o poder de discernimento. Isso que a Vedanta fala, para nós buscarmos a felicidade. Então, para terminar, os Upanishads falam, né, que Swami Atmagyananda falou isso na palestra que ele deu aqui, quando ele estava falando sobre os Upanishads.
que existem vários níveis de felicidade. Os Upanishads, eles começam a discutir a respeito da felicidade. Existem vários níveis de felicidade. Ou seja, a felicidade sensorial, a felicidade do Atman e a felicidade de Brahman. Tem até níveis que vêm depois da felicidade sensorial, vem a felicidade intelectual, vem a felicidade das artes. Diversos níveis de felicidade que o ser humano pode experimentar. Então, num dos Upanishads, está mencionado que, suponha que tenha um rapaz jovem que seja uma pessoa extremamente rica, que seja saudável, que tenha tudo que o mundo possa disponibilizar para ele à sua disposição. Então, considere a felicidade desse jovem como sendo de uma unidade. Aí os Upanishads começam a falar descrever os níveis de felicidade, né? Até ele chegar a falar no Brihadaranyaka Upanishad, falar que a felicidade de Brahma equivale a 100 de milhões de trilhões de unidades. Ou seja, a unidade seria a felicidade desse jovem. E o que seria a felicidade de Brahman? Ele fala, o Brihadaranyaka descreve dessa maneira: 100 de milhões de trilhões. Ou seja, é uma felicidade infinita. A felicidade de Brahman é a felicidade infinita. O Mahabharata, que é uma escritura também muito importante dentro do hinduísmo, ele fala também nessa questão de comparando os níveis de felicidade. Ele fala: os prazeres advindos dos sentidos deste mundo e as grandes alegrias do paraíso não chegam nem a 1/16 da bênção que vem pelo fim dos desejos. Então, a bênção que surge quando a pessoa alcança a eliminação de todos os desejos, ela é 16 vezes maior, ela é pelo menos 16 vezes maior do que toda a felicidade advinda dos prazeres desse mundo. Então, isso é uma comparação que o Mahabharata quer falar. O que eles querem dizer, na verdade, é que não tem comparação, né? Que a felicidade da realização espiritual é muito superior a qualquer outro tipo de felicidade. Os grandes seres, como o Sri Ramakrishna, eles estavam sempre ávidos a ensinar as pessoas e a tentar fazer as pessoas a também alcançar essa felicidade. Porque eles viam, né, claramente que as pessoas viviam a vida buscando ninharias, buscando coisas pequenas, enquanto que existe, né, uma felicidade infinita ao dispor daquele que realmente quer buscar essa felicidade através do desenvolvimento espiritual. Então, Ramakrishna estava sempre ávido a fazer a pessoa alcançar essa felicidade também. Os grandes seres, eles estão ávidos a fazer as pessoas alcançarem essa felicidade que eles estão experimentando. Bom, então eu vou parar por aqui. Namastê a todos. Boa noite.